aqui está uma história assustadora. Por que nenhum aquário no mundo tem um tubarão branco? Mesmo se você for fã de aquários e tiver frequentado milhares de dezenas deles por aí, existe uma criatura marinha que jamais verá em cativeiro. Não há nenhum aquário no mundo que tenha um tubarão branco. Você já deve estar se perguntando o porquê. Será que este peixe grandalhão não é legal o suficiente para ser exibido? Ou será que as pessoas têm medo de serem atacadas mesmo quando estes animais estão confinados atrás de grossas paredes de vidro especial? Não é bem isso. Não perca tempo e clique em inscrever-se para juntar-se a nós aqui no Lado Incrível da Vida, onde você vai ver este e milhares de outros mistérios serem revelados. Primeiro, vamos ver se você está lembrado de quão grande é o tubarão branco e se você consegue distingui-lo de outras espécies de tubarão. Vai que você encontra algum por aí. Tomara que não seja cara a cara, porque aí vai precisar de um barco enorme para conseguir escapar. Estes peixes enormes podem ser vistos nas águas frias do litoral pelo mundo todo. Os grandes tubarões brancos podem ser cinzas, marrons ou quase pretos, mas a parte inferior do corpo destes animais é sempre branca, por isso eles têm esse nome. Eles geralmente têm cerca de 4,5 metros de comprimento, embora os membros maiores desta espécie possam chegar a ter 6 metros. Já o peso deles pode atingir impressionantes 3 toneladas. E eles usam suas caudas super fortes para impulsionar seus corpos através da água a uma velocidade de 56 km por hora. A boca de um grande tubarão branco é incrivelmente bem equipada e decorada com 300 dentes mais afiados que uma navalha. Estas presas triangulares são agrupadas em 6 e às vezes até em 7 fileiras. Já pensou se você tivesse que passar fio dental neste horror de dentes? Muita gente pensa que estes predadores gigantes adoram jantar carne humana e que ficam vagando nas profundezas só esperando pela chance de atacar algum azarado. Mas por incrível que pareça, a palavra humano não está no cardápio do gigante tubarão branco. Em geral, não existem mais que 10 ataques por ano. E mesmo assim, os cientistas têm certeza de que os tubarões não caçam as pessoas para devorá-las. Eles simplesmente são curiosos demais para deixar passar uma mordidinha. Depois disso, eles geralmente vão embora. Que alívio! Aposto que você está se sentindo muito melhor depois de saber disso, não é? Enfim, se não é o perigo que os tubarões brancos representam para os visitantes que os impede de ficar nos aquários, então qual é o motivo? Bem, a explicação é bastante trágica. Esses tubarões não conseguem viver em cativeiro e simplesmente morrem quando ficam presos. Já houve muitas tentativas de manter essas criaturas em cativeiro. Em 1955, o primeiro tubarão branco foi capturado e enviado para a Marineland of the Pacific, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Infelizmente, o animal não resistiu nem um dia no oceanário. E mesmo assim, as pessoas ainda tentam domar o rei do mar. Até 2003, houve 25 tentativas de manter o tubarão em cativeiro, mas todas elas terminaram em tragédia rapidinho. Em 1991, por exemplo, um jovem tubarão, com não mais que 1 ano de idade, foi levado para o Aquário Steinhardt, na cidade norte-americana de São Francisco, e foi transferido para um tanque com mais de 378 mil litros de água. Ele morreu de choque dentro de um dia. O aquário The SeaWorld, na cidade de San Diego, na Califórnia, conseguiu manter um tubarão branco por 16 dias no ano de 2003, mas os responsáveis acabaram decidindo devolver o animal ao oceano. O maior período em que um tubarão desses conseguiu ficar em um aquário foi em 2004. O aquário de Monterey, na Califórnia, conseguiu manter um tubarão branco fêmea em cativeiro por mais de 6 meses. Ela viveu em uma exposição de mar aberto que tinha cerca de 4 milhões de litros de água e até cresceu 35 centímetros durante sua estadia por lá. Porém, o tubarão fêmea teve que ser solto, pois já tinha atacado e matado todos os outros tubarões da exposição. É o que eles fazem, ora. O mesmo aquário teve muitos outros tubarões brancos ao longo dos anos. Alguns deles ficaram lá por 11 dias, outros conseguiram resistir por 5 meses, mas todos tiveram que ser soltos por motivos diferentes. Um casal de tubarões ficou grande demais e não coube em suas calças, quer dizer, nos seus tanques, enquanto outros começaram a demonstrar comportamentos estranhos.
Eles se recusavam a comer ou simplesmente nadavam para as laterais dos tanques. Um teve que ser solto para o seu próprio bem, pois tinha ficado muito animado e brincalhão. Já um tubarão que foi solto em 2011 parecia ter se adaptado ao aquário, mas morreu uma semana depois de ser devolvido ao mar. O caso mais recente de um tubarão branco mantido em cativeiro foi no aquário japonês Okinawa Tsurami em 2016. O peixe parou de comer e só nadava nas laterais do tanque. Apenas 3 dias depois de sua chegada, o predador simplesmente afundou. Todas as tentativas de reanimá-lo falharam. A causa da morte só poderia ser o cativeiro. Mas o que será que faz esta espécie, diferentemente dos seus parentes, sofrer tanto ao ser presa? Os cientistas ainda não sabem muita coisa sobre o grande tubarão branco, mas existem diversas teorias. 1. Depressão. Os tubarões brancos vivem tanto quanto os humanos. Não há motivos óbvios que explicam por que tubarões saudáveis morrem depois de apenas 2 dias em cativeiro, mas parece que é uma questão puramente psicológica. Por incrível que pareça, a depressão e o choque podem acabar com essas criaturas poderosas. 2. Falta de espaço. Peixes grandes precisam de muito espaço e não é diferente com os tubarões. O corpo deles tem formato de torpedo e não é à toa. Eles podem atravessar longas distâncias sem fazer muito esforço. Na verdade, os tubarões brancos podem percorrer uma jornada de mais de 11 mil quilômetros da Austrália até a África em apenas 99 dias. E como eles estão se movendo a uma velocidade média de 40 km por hora, isso significa que eles dão saltos impressionantes de 7 metros de altura para fora da água. Claro, não há aquário no mundo que possa dar tais condições a esse animal. Aí, os tubarões geralmente nadam nas laterais do tanque, tentando inutilmente se comportar normalmente. 3. Problemas respiratórios. Você já ouviu falar que os tubarões precisam se movimentar o tempo todo para continuarem vivos? Isso não se aplica a todas as espécies, mas é o caso dos tubarões brancos. Esta espécie respira por ventilação forçada, ou seja, só consegue respirar bem quando há um constante fluxo de água passando pelas suas brânquias. No tanque, os tubarões brancos não conseguem se movimentar livremente, então eles desenvolvem problemas respiratórios. E mais, esse tubarão pode sofrer de hipóxia, que é uma deficiência de oxigênio no organismo. O fato é que esses tubarões aumentam a energia deles ao nadar mais rápido e ao abrir mais suas bocas. E por mais prejudicial que isso pareça ser para a gente, é exatamente assim que a respiração por ventilação forçada funciona. É por isso que os tubarões que não têm espaço suficiente para fazer suas manobras podem se asfixiar até a morte por falta de oxigênio. 4. Fome. Você pode não acreditar, mas os tubarões brancos são bastante chatos para comer. Já que precisam caçar suas presas e comê-las vivas, eles geralmente se recusam a comer no cativeiro. Eles simplesmente não gostam que os humanos deem comida na boca deles. Se estiverem morrendo de fome, eles podem até concordar em comer qualquer coisa que o seu sequestrador humano lhes oferecer, mas isso gera depressão nesses animais. Por isso, cedo ou tarde, esses tubarões acabam perdendo o apetite e a vontade de viver. Talvez eles sintam falta da adrenalina da caçada. 5. Água com salinidade errada. Você não imagina o quão difícil é reproduzir a composição única que a água do mar tem. Este pode ser o motivo pelo qual, segundo alguns especialistas, os tubarões se sintam tão mal quando estão nos aquários. Como você pode ver, é mesmo uma má ideia manter essas criaturas incríveis e poderosas trancafiadas. Isso não só mata elas, mas também é super caro para os aquários e gera um impacto muito negativo nos oceanos. Os tubarões brancos são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico do mar. A falta de um único tubarão já coloca todo o ecossistema em risco de extinção. Infelizmente, este problema só está aumentando, já que o tubarão branco está ameaçado de extinção. Restam apenas 3.500 deles no mundo. O motivo deste triste fato é a caça ilegal. Algumas partes do corpo do tubarão branco possuem uma alta demanda no mercado negro e os preços são exorbitantes.
As barbatanas deste animal, por exemplo, podem custar rios de dinheiro, pois são usadas para fazer uma sopa chique que é servida em banquetes super caros na Ásia. Essa demanda criou o shark finning, que é quando os caçadores capturam um tubarão, cortam suas barbatanas e jogam o animal de volta no oceano. Isso faz com que a cada ano milhões de tubarões feridos morram de hemorragia ou atacados por outros predadores, só para que os ricaços possam tomar uma tigela de sopa. A pele do tubarão é usada para confeccionar roupas e acessórios, e um óleo chamado esqualeno é extraído de seu fígado para fazer cosméticos e produtos farmacêuticos. É preciso matar 3.000 tubarões para produzir 1 tonelada dessa substância. Não podemos nos esquecer dos dentes, é claro. Os turistas adoram comprar pingentes feitos de dente de tubarão. Esta prática é tão popular que o preço de um dente grande pode chegar a R$3.000. E uma mandíbula pode ser vendida por mais de R$132.000. É totalmente ilegal matar esses animais e existem diversos tipos de leis e punições para quem faz isso. Mas enquanto isso for um negócio lucrativo, os caçadores não vão parar de caçar estes habitantes magníficos, mas infelizmente nem tão numerosos, do oceano. Proteger os últimos representantes da espécie do grande tubarão branco só depende de nós. As pessoas precisam mudar de atitude e parar de comprar coisas feitas de tubarões assassinados. Caso contrário, vai chegar um dia em que as pessoas vão dizer: "Lembra daquela época em que existiam os tubarões brancos?" Se você acha que as pessoas não deveriam tentar capturar os tubarões brancos, mesmo que seja por objetivos educacionais, clique em curtir. E se você conhece qualquer outra espécie ameaçada de extinção, conte pra gente nos comentários aí embaixo. O que, na sua opinião, pode ser feito para salvá-las? Até a próxima!